Eu achei que seria legal fazer um review flip-through do meu caderno. E esse aqui é um caderno que eu fiz. E aqui são algumas coisas que eu comecei esse caderno mais ou menos em julho, eu acho. Tá aqui. Mas as coisas mais interessantes foram aparecendo mais tarde. Esse aqui foi a tentativa de fazer um layout do meu escritório. Aqui as coisas que eu achei interessantes para ter para a organização do escritório, quando eu estava fazendo uma mini arrumação lá. Depois continuei também com essas mesmas ideias, layout diferente para o escritório, as informações do Veredas, quando eu estava querendo programar o espaço, a organização do espaço. Depois, de interessante, alguns desenhos de móveis que eu vou planejando, vou desenhando e depois eventualmente eu acabo fazendo. E eu faço às vezes, eu mesma faço, às vezes eu compro, pronto, obviamente. Aqui, por exemplo, são umas ideias de produtos para desenvolver, são produtos de costura. Alguns deles eu desenvolvi já comecei a fazer modelagem e já cortei e costurei os primeiros. Mas esses são a ideia de fazer um conjunto de estojos e só de estojos para fazer uma coleção de estojos. Essa é a ideia inicial, né? E aí, bom, são vários tipos de bolsas, estojos, etc, etc. Mas lá na frente, por exemplo, esse é um dos estojos que eu fiz. Eu tenho, por exemplo, o que eu estou usando atualmente aqui. Esse aqui é o que eu estou usando, com um brochezinho da Universidade de Glasgow, onde meu irmão está trabalhando. E esse aqui é o que eu estou usando no momento, mas depois eu vou falar só sobre ele, fazer um vídeo sobre ele, então vou continuar com o caderno. Mas esse aqui, por exemplo, é um estojo que eu peguei uma modelagem na internet. Eu fiz o primeiro é uma versão maior. E aí eu achei a versão maior muito pesada, enchi de entulhei de coisas e achei que ela precisava de modificações. Então, esse basicamente é o meu review do meu próprio produto. Aqui, por exemplo, eu desenhei um outro móvel e esse aqui de fato eu fiz. Depois eu mostro pra vocês como é que ele ficou. Quando eu vou fazer o tour aqui do estúdio do Veredas. E aqui a segunda versão, uma versão menor, que ainda não é essa. Essa é a terceira e eu ainda vou fazer uma quarta antes de terminar de desenvolver esse produto. E aí eu fiz uma revisão completa, os pontos positivos e os negativos, as ressalvas, o que eu achei interessante. Eu ainda faço tudo à mão, né? Então tem isso. Além disso, eu comecei a desenvolver meu sistema de cadernos, que inclui esse caderno, obviamente, mas também inclui o meu caderno de viagem com os meus inserts que eu também faço. Então também inclui esse produto, esse caderno que eu também fiz. E enfim, depois mais uma vez o review desse sisteminha que eu criei de produção de cadernos, que incluía todos esses cadernos, de fato vai dar certo. E aí, daqui eu passo para os exercícios de desenho, porque eu estou tentando aprender a desenhar depois de velha. E aí eu estou fazendo vários exercícios, e aqui são a parte do caderno que eu usei para fazer esses exercícios. Esse caderno, obviamente, não é um caderno de desenho, é um caderno comum, com folhas comuns. Essas folhas são 75 GSM, né? Gramas por metro quadrado, eu acho. E aqui estão os exercícios, o projeto de paisagismo do novo jardim aqui de casa, que eu também vou tentar desenvolver com uma horta e mais um pátio, um pequeno pedacinho de gramado. Esse é o projeto de paisagismo futuro, que a gente retirou a grande mangueira que tinha aqui. Aqui continuei os desenhos, uma ideia de layout para fazer a capa do manual que eu estou escrevendo, que eu terminei de escrever. Agora a gente está produzindo as fotos, as imagens para produzir. E aqui eu tenho uma paisagem de Ponta Negra que eu fiz, tentando pintar, desenhar ao ar livre, quando a gente estava lá no flat da minha prima.
E ainda não tomei coragem de pintar, porque eu acho pintar a parte muito mais complicada. E essa é a última coisa que eu fiz de legal nesse caderno. O resto são anotações, voltei a desenhar, voltei a tentar estudar perspectiva, fazer uns rascunhos. Esse aqui, por exemplo, é a estação de trem de Osnabrück, na Alemanha, onde eu morei. Isso aqui é uma outra imagem de lá, mais texto, mais diário. E aí, quando tem umas anotações no final, eu resolvi encerrar esse caderno no dia 9 de novembro. E é isso.